Boa noite, a graça e a paz. É uma honra para mim, pregar no último culto. O pastor Jamerson falava domingo do que ele pedia a Deus e eu me emocionava ali porque eu acho que há uns 5, 6 anos lá em casa, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece nossos momentos de orações. A gente não pede bens, a gente não pede coisas materiais. A única coisa que a gente pede é: Senhor, nos usa. É o desejo do nosso coração. E o que eu peço para esse ano é que você agradeça pelas bênçãos não extraordinárias, as ordinárias, as que acontecem todos os dias nas nossas vidas e a gente muitas vezes não dá valor. E eu só tenho que agradecer. Eu estava fazendo uma retrospectiva, eu disse: Senhor, como Tu foi bom comigo esse ano. Esse ano eu fiz 25 anos de casada. Esse ano eu casei uma filha, a outra noivou, a outra formou-se. Eu retirei 2 cistos dos seios, que foi para a biópsia e deu negativo. Que meu marido tirou, que um tumor e deu negativo. Então, assim, o que diremos a não ser graça e misericórdia do Senhor? Então, que você possa também agradecer pelas coisas ordinárias que Deus faz nas nossas vidas todos os dias e nós muitas vezes não percebemos. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Tenho certeza que você já ouviu muito falar desse texto. 2 Reis 2, de 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, para prestarmos um culto a Ti. Esse culto é intitulado O Último do Ano, e nós sabemos que para Ti não existe data, nem tempo, nem hora, mas, ó Deus, obrigada por tudo que Tu fizeste esse ano, pelos livramentos, pelas dores consoladas, pelas desesperanças em que Tu nos trouxesse esperança, pelas aflições que Tu nos trouxe calma, pelas escassez que Tu transformasse em fartura. Obrigada, Senhor. Fala conosco esta noite. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
nós estamos diante de um texto bastante conhecido, bastante trabalhado na igreja, e não resta dúvida de uma coisa: se você for falar qual é o tema principal desse texto, não resta dúvida, todo mundo vai dizer: estamos diante de um milagre feito por Deus. Aliás, todo o capítulo 4 de 2 Reis vai nos contar milagres de Deus feitos através da vida de Eliseu. Por exemplo, do verso 8 ao 37, a Bíblia vai nos dizer que Eliseu prediz a gravidez de uma sunamita, que não podia ter filho. Ela tem um filho, o filho dela morre, mas depois Eliseu ressuscita essa criança. Está do verso 8 ao 37. Do verso 38 ao 44 vai nos dizer que havia uma fome muito grande nesse período e Eliseu tira a morte da panela. Do verso 42 ao 44, a Bíblia vai nos dizer que Eliseu alimentou 100 homens com 20 pães. E do verso 1 ao 7, que foi esse que nós lemos, a Bíblia vai nos dizer que Eliseu multiplica o azeite da viúva. Nós vamos ver nessa história da multiplicação da viúva a assistência de Deus, mas também a redenção de Deus para o seu povo. Assistência porque houve socorro da parte de Deus. Essa mulher, quando estava em aflição, ela recorre ao homem de Deus e Deus a assiste. Nós podemos dizer que essa história também ela teve redenção, porque houve pagamento de uma dívida. Um credor estava atrás de 2 filhos da viúva, porque o marido dela devia um dinheiro, mas a dívida foi paga. Essa história, ela traz profundas verdades sobre a nossa vida, sobre a nossa família, mas ao mesmo tempo, ele é um texto bem prático. Quando a gente começa a ler, talvez você pense assim: o que é que a gente vai poder tirar dessa noite de tão profundo para as nossas vidas? Mas a palavra de Deus, ela sempre será profunda. A palavra de Deus, ela sempre é didática, ela sempre nos ensinará alguma coisa. Então, o que essa história pode nos ensinar hoje à noite? Vamos lá. Verso 1 diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. O versículo 1 nos diz o principal problema dessa história. Qual é? Certa mulher. Essa mulher não tem nome. A gente não sabe o nome dessa mulher. Mas a Bíblia vai nos dizer a condição que essa mulher se encontrava. Nós sabemos que era uma viúva de um discípulo dos profetas. Quem eram os discípulos dos profetas? Eram homens piedosos que aprendiam com os profetas. Primeiro Elias e agora com Eliseu. Isso vai estar registrado em 2 Reis 4:38, 2 Reis 6, do 1 ao 2 e 2 Reis 9:1. Então, existia um local onde os discípulos aprendiam dos profetas. Então, essa mulher era viúva de um desses homens. Logo em seguida, o verso 1 vai dizer: clamou a Eliseu. Ou seja, essa mulher, ela tinha um problema familiar. E com esse problema que ela estava passando dentro de casa, ela se dirige a um profeta chamado Eliseu. Mas, irmãos, é interessante a gente entender uma coisa. Israel vivia nesse contexto que essa mulher estava viúva,
Israel estava vivendo o período do reinado de Jorão, mais ou menos 852 antes de Cristo. Segundo Reis 3, vai nos dizer quem era Jorão. Por que nós precisamos saber quem era o rei Jorão? Porque nada acontece aleatoriamente. Tudo que acontecia em Israel, espiritualmente e economicamente, dependia de quem estava no poder. Então, esse período aqui era o período do rei Jorão. Aí, segundo Reis 3, vai nos dizer quem era Jorão. Já começa falando que não era coisa boa. Filho de Acabe e Jezabel. Filho de 2 idólatras. Filho de 2 pessoas que tinham introduzido em Israel o culto a Baal. Aí, segundo Reis 3, vai nos dizer, Jorão era filho de Acabe, e Jorão fez o que era mal perante o Senhor. Significa dizer que nesse período dessa viúva, Israel estava vivendo uma apostasia. O povo de Deus não estava buscando ao Senhor. O povo de Deus estava adorando a falsos deuses, se consultando com falsos sacerdotes que Jeroboão tinha instituído muito tempo atrás. Ou seja, a sociedade estava perversa, longe dos valores de Deus e não temia a Deus. Mas eu quero dizer a você, nesse contexto, quem é que ela procura? Ela não procura os falsos deuses. Ela não procura os falsos sacerdotes. Ela vai procurar um homem de Deus, porque essa viúva reconhecia o ministério de Eliseu. E a pergunta que eu faço para você é: o que você faz quando você tem problema? Quem é que você procura? Quem você procura quando tem crise no casamento? Quem você procura quando o filho não obedece? Quem você procura quando a crise financeira chega? Infelizmente hoje a palavra de Deus deixou de ser a nossa primeira fonte para solucionar os nossos problemas. Nós não procuramos mais a palavra de Deus quando os problemas chegam. A oração não tem mais a importância que deveria ter. O que é que nós fazemos? Eu tive escola 20 anos. E se você foi aquele aluno que toda a escola lhe conhece até hoje, e as professoras, é porque você era um peste. Porque tem aluno que a gente não esquece jamais. E tem 2 que a gente não esquece nunca. O primeiro, foi expulso da escola porque bateu na professora. Aí o que é que o pai fez? O que é que geralmente hoje faz? Eu não estou dizendo que não existe criança hiperativa, mas muitas vezes é falta de educação. Muitas vezes é falta de limite. Então, essa criança, irmãos, ninguém controlava. Ela puxava faca para a empregada. Ela quebrou o guarda-roupa da mãe. Ela bateu na professora. Aí o que era que eles faziam? Leva para o neuro mete remédio. Então essa criança, ela vivia dopada. De manhã, metia remédio, ela dormia até meio-dia. Quando acordava, sim, e já dormia de farda, para não dar problema. Dava o almoço e jogava para a gente. E eu fico pensando, se aquele menino dava trabalho, dopado daquele jeito, eu imagino sem remédio. Na escola, terrível. Quando chegava em casa, jantava dopado. Infelizmente, hoje eu soube, que um dia desses, que está no lado do garoto. Mas tinha outra também, outra bênção, que a gente também não esquece nunca, que eu acho que era pior. A mãe, uma mulher de Deus. Eu vou só contar uma peripécia dele. Ele tinha um gato. Ele pegou Rivotril, amassou. É sério, irmãos. Botou na água, Marta. E deu para o gato beber. Quando o gato dopou, ele botou o gato dentro da geladeira.
Simples. O pai dele era caminhoneiro, então chegava em casa extremamente cansado. O pai foi dormir o sono da tarde, que no sofá. Quando acordou, estava sem as sobrancelhas, que ele tinha rapado as sobrancelhas. Pronto, era isso aí, é isso. Mas essa mãe era tão piedosa, eu tinha dó dela. De oração. Mulher piedosa, o marido não crente, mas ela ali, ó. Ela ali. E esses dias eu perguntei, Sueli, me dá notícia de fulano? Sueli disse, um homem de Deus. Na igreja. Quem você procura quando as coisas dão errada? Infelizmente, quando nós temos problemas, principalmente familiares, nós não recorremos imediatamente à Bíblia. Um casal, quando está com conflito, eu não tenho nada contra 5 passos para um casamento feliz, 10 passos para um casamento feliz, mas geralmente a nossa tendência é essa. Teve problema no casamento, procura um livro para os 5 passos felizes. Aí quando a gente vai ler Efésios 4, que diz, maridos, ame as vossas mulheres como Cristo ama a igreja, e mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. A gente não lê antes Efésios 4, 21, que diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, muitos problemas nossos é porque a gente não segue a palavra. Muitos problemas nossos é porque a gente não passou pela uma renovação de mente. Machismo existe, irmãos, e só se resolve na cruz. Feminismo existe, mas só se resolve na cruz. Não é você lendo essas mulheres que não têm temor de Deus e que não tem nada para te oferecer, e nem as amigas do teu trabalho que te chamam de boba. A solução está na palavra. A quem temos procurado quando as coisas saem do nosso controle? Essa mulher foi lá no homem de Deus em uma época de apostasia. Deus fala conosco através da palavra. Deus fala conosco através de um homem e de uma mulher de Deus que pode nos aconselhar. Procure a pessoa certa. Vá na fonte certa. Pare de ouvir esses falsos mestres. E ela procura Eliseu. E o versículo 1 ainda vai nos dizer a parte B, qual era o seu problema. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Para mim, essa é a melhor passagem desse texto aqui. Tem um problema, mas irmãos, olha como ela se porta a Eliseu. Ela primeiro vai dizer, o meu marido temia ao Senhor. Nós precisamos entender também que ser discípulo de Deus nessa época não era fácil. Porque se nós lermos 2 Reis antes, nós vamos ler que Jezabel, junto com Acabe, levantou uma grande perseguição contra os homens de Deus. Enquanto os falsos profetas comiam do bom e do melhor na mesa de Jezabel, os profetas fiéis a Deus estavam escondidos dentro de um buraco, sendo alimentados por Obadias por pão e água. Então a gente vai perceber que esse homem, ele era um homem de Deus. Os comentaristas vão dizer que possivelmente esse homem era um dos 7.000 que não se dobraram a Baal. Possivelmente esse homem teve que deixar muitas vezes a sua família para fugir da perseguição. E tem um historiador, Flávio Joséfo, isso são suposições, não está na Bíblia, diz que talvez esse homem fosse Obadias e talvez essa dívida que ele contraiu foi de tanto sustentar os profetas fiéis. São suposições. O fato é que esse homem, ele era um homem de Deus. E a gente pode tirar 2 coisas daqui. Primeira coisa, esse homem tinha o testemunho de quem realmente importava. A melhor pessoa para falar desse homem, falou. Quem foi?
sua esposa. Ela começa dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia a Deus. A melhor pessoa para falar de marido é a esposa. A melhor pessoa de falar de esposa é marido. Sabe por quê? Porque ele nos conhece. Irmãos, que lição preciosa. Eu não vou dizer nem em vida, mas ao morrer, o que os nossos poderão dizer de nós? Eu não gosto de piada, principalmente em púlpito. Mas tem uma história, né, que o povo conta, história com que diz que o presbítero da igreja morreu e a igreja lotada, ele era extremamente querido, e a viúva sentada com os 2 filhos chorando, e diz que cada pessoa que vinha fazer uma homenagem, botava aquele homem lá em cima. Aí diz que falaram tão bem daquele homem que diz que a viúva catucou o filho e disse: olha, esse é teu pai que está lá dentro do caixão. Porque eu acho que não era esse homem que vivia comigo, não. Eu acho que não era esse homem que dormia comigo. Eu não estou falando, irmãos, que nós somos perfeitos, mas o nosso marido e os nossos filhos precisam falar bem de nós. Nós precisamos ser crentes aqui e em casa. Nós temos a tendência de ser maravilhosos para as pessoas de fora, mas os de casa a gente pisa, a gente grita, a gente faz tudo. Nós precisamos rever essas coisas. Essa mulher sabia que o marido dela era um homem de Deus. Que o que você é na igreja, você seja em casa. Uma coisa que mais me impactou esses dias, eu lia O Fruto das Suas Mãos. É isso, pastor James, que eu troco? Acertei o título. Está vendo que eu não erro tanto o título? Escrito por Nancy Douglas. Não, Nancy Wilson. Olha, eu estava indo tão bem, né? Irmãos, o prefácio do marido dela para ela, ele disse assim: tudo que ela escreveu aí, ela não é hipócrita, é verdade. Eu disse: eu já não preciso mais ler esse livro depois disso. O que os nossos dizem de nós? Você pode ter o louvor das pessoas lá fora quanto quiser, mas se você não tiver o respeito de dentro de sua casa, de nada adianta. Não estou falando de foto de margarina, de rede social, não. Eu estou dizendo de dia a dia. Eu estou dizendo de praticidade. Porque rede social, todo mundo é lindo, toda mulher é dona de casa, toda mulher cuida do marido, e todo homem é maravilhoso e ainda bota lavando os pratos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de como é você entre 4 paredes. Primeira coisa. Segunda coisa. Esse homem tinha bom testemunho do seu líder. Pessoas da sua convivência, fora da casa, sabia o quanto ele temia ao Senhor. Mas a gente também pode tirar uma coisa ainda aqui do versículo 1. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhes serem escravos. Família de crente passa por problemas. Essa mulher estava envergonhada, irmãos. Essa mulher estava com uma dívida. Então esse texto nos diz que família de crente passa por problema. Não acredite nesse discurso triunfalista. Nós não somos blindados. Não é porque você foi alcançado pelo Evangelho que você tem marido blindado, filho blindado, casamento blindado. Não, relacionamento precisa ser cultivado. O casal muitas vezes não ora junto, não lê Bíblia junto, não tem respeito um pelo outro, não sai junto para se divertir, nem para comer uma pipoca. Um casal desse muitas vezes está vulnerável a ter problemas conjugais, porque relacionamento precisa ser regado, precisa ser cuidado. Não é porque casou, não é porque é crente que vai viver de todo jeito. Me desculpem as mulheres, muitas vezes nós fazemos isso.
maltratamos muito nossos maridos, não nos arrumamos para os nossos maridos. O marido entra e sai, os cabelos dessa altura, os olhos cheios de remela, não faz um exercício, não faz uma caminhada, não lê um bom livro, não se torna uma mulher inteligente, não se torna uma mulher atrativa, e depois fica com ciúme quando ele diz que fulana e cicrana é uma pessoa inteligente. Seja inteligente. A gente ama aquilo que a gente acha atrativo. Passa por problema. Casal passa por problema. Pais que não educam biblicamente seus filhos, pais que não exercem sua função bíblica dentro de casa, que criam seus filhos com uma cosmovisão mundana, seus filhos estão vulneráveis. Tão vulneráveis sim, sabe por quê? Seu filho não precisa de coisa, seu filho precisa do evangelho, é isso que importa. Seu filho precisa crescer temente a Deus, e só se cresce temente a Deus conhecendo Bíblia, não é videogame, não é essas bobagens que tentam colocar no coração dos pais cristãos. Filho precisa do evangelho. Mas irmãos, a gente está todo errado. Aí coloca o nome, pode colocar o nome Rebeca, Mateus, Gabriel, Miguel. Se você não fizer a sua parte, sua família vai ter problema. Muitas vezes está com problema porque vive uma vida financeira acima da possibilidade, mantém um padrão de vida irreal, vai ter problema financeiro. Família passa por problema. Irmãos, família passa por luto, por perdas. Família sofre por doenças que a medicina desenganou. A gente tem orado aqui constantemente por Rodrigo. Família de crente passa porque o desemprego bateu a porta. Família de crente sofre porque não existe mais amor, porque não existe mais respeito. Mas eu quero lhe dizer algo esta noite. Nós somos agraciados por Deus nas adversidades. Deus cria meios para nos sustentar diante das lutas. Somos famílias cristãs, sim. Estamos abertos, estamos vulneráveis, como essa mulher, a passar por problemas. Mas nós temos um Deus que, quando nós clamamos, Ele vira o rosto para nos ajudar. E essa mulher vai dizer aqui: o credor chegou e vai levar os meus filhos. Irmãos, com a viuvez, aquela mulher via nos filhos o apoio moral e financeiro. A gente precisa entender a situação de uma viúva nesse período. Hoje em dia, viuvez dói, você perdeu seu marido. Mas algumas mulheres são agraciadas, ficam com pensão, ficam com casa própria, algumas têm alguns bens. Aqui não tinha isso. Se a mulher ficasse viúva, se ela não tivesse filho, ela voltava para a casa do pai. Mesmo que ela tivesse herança, se ela não tivesse, mesmo ela tendo herança, se ela não tivesse filhos, ela não podia administrar a sua herança. Os seus bens ou ia para seus filhos ou para o parente mais próximo. Ou seja, essa mulher não tinha perspectiva de vida. A única perspectiva de vida dela, depois do marido, quem era? Os filhos. E agora chega o credor para tomar seus filhos. Porque o marido dela tinha uma dívida. E era lei. Êxodo 21:2, pela lei mosaica. A lei mosaica dava ao credor o direito de reivindicar a pessoa ou o filho para que trabalhasse para pagar a sua dívida. E eles iriam trabalhar durante 7 anos, até o ano jubileu, para depois eles serem livres. Irmãs, que situação. Mas eu quero dizer que Deus não deixa o seu desamparado. Deus não nos deixa desamparados. Verso 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sabe o que é que a gente aprende aqui?
que Deus nos ensina a fazer o melhor com o que nós temos. Eliseu pergunta a ela: o que você tem em casa? Ela diz o quê? Nada. Irmãos, tem situações nas nossas vidas que a gente acha que realmente a gente não tem nada. Não é verdade? O que tinha de tirar foi tirado. Aí a gente diz assim: Senhor, tu vai tirar mais o quê? Senhor, vai acontecer mais o quê? Tem situações que nós nos sentimos vazios, abandonados, desamparados. Mas é nessa hora que Deus muitas vezes quer que a gente aprenda a olhar à nossa volta. Nem tudo está perdido. Deus sempre nos deixa com algo. Deus sempre nos deixa com algo. Olhando para essa viúva, nós vamos observar que ela tinha muito mais coisas do que apenas um azeite. Por exemplo, essa viúva tinha uma casa. Tem pessoas que vivem na rua, ou não? Seja agradecido pela casa que você tem. Ela tinha filhos. Tem pessoas que dariam tudo. Eu conheço pessoas que já venderam carro, que já venderam moto, para fazer fertilização, e a fertilização não vingou. Deixe de reclamar, deixe de ser murmuradora, deixe de ter a mente mundanizada, dizendo que filho é peso, reclamando que filho dá trabalho. Ela tinha filhos, ela tinha saúde, ou não? Tinha. Tem pessoas que têm dinheiro para comprar saúde, mas saúde não se compra. Então ela tinha. E ela vai dizer o que era que ela tinha, que ela achava que era insuficiente. Ela tinha o quê? Azeite. A gente precisa entender o contexto aqui do azeite. O azeite no Velho Testamento, ele era usado para ungir sacerdotes e reis. Que não é esse caso aqui, que não é esse contexto aqui. Qual é o caso aqui? Todas as casas, por mais pobres que fossem, tinha azeite. Por quê, Janeide? Porque o azeite, ele era usado na cozinha e ele era usado como combustível para iluminar quando ficava escuro. Então, todo mundo, por mais pobre que fosse, por pouco que tivesse, tinha azeite. E nós? O que é que temos? E você? O que é que você tem? Você pode dizer essa noite: eu tenho tudo? Porque eu tenho Cristo. Eu tenho tudo porque a luz do Evangelho apresentou-se diante de mim. Eu tenho Cristo, então eu tenho paz nas adversidades. Eu tenho repouso em dias turbulentos. Nós temos esperança de uma herança que está nos preparando. Nós temos tudo. Pode nos faltar tudo, mesmo aquilo que você teve a impressão de que sua alma estava sendo arrancada. Eu quero lhe dizer, ficou Cristo. Cristo é suficiente. O Evangelho é o suficiente nas nossas vidas. A nossa maior necessidade é Cristo. Irmãos, a nossa família precisa de Cristo. A nossa família não precisa de tantas coisas. Esse mundo materialista tem dito a nós que são coisas e não são coisas. Família precisa de Cristo. Hernandes Dias Lopes diz que há 20 anos atrás as famílias viviam com menos e viviam melhor. Hoje nós temos mais e vivemos pior. Comemos mal, dormimos mal, não vivemos em casa. Eu conheço pessoas que saem de casa de 6 da manhã e chegam de 8 da noite só para tomar um banho, mas ela tem a melhor cadeira que ela não senta, ela tem a melhor televisão que ela não assiste, ela tem tudo, a melhor panela que ela não cozinha, porque ela come de quentinha, de R$10, podendo dar uma infecção intestinal nela, porque ela não tem tempo de cozinhar. Mas a gente está correndo atrás, a gente quer dinheiro.
A gente quer coisas, 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 coisas. E nós esquecemos que o que a nossa família precisa é de Cristo. Nós temos tudo. Nós temos o Espírito Santo que nos guia diante de toda a verdade. Quando vem problema, quando vem tentação, o Espírito Santo diz a gente: não faça, fique calado, não é por aí, não é assim, não faça desse jeito. Nós temos o Espírito Santo que mortifica a nossa carne. É aquela carne que tem hora que a gente quer jogar tudo para o alto, mas a gente tem compromisso com o Evangelho, a gente tem compromisso com o Reino de Deus. Então a gente se mortifica, a gente se renuncia por marido, a gente se renuncia por filho, a gente se renuncia por família, a gente se renuncia porque a gente ama o Senhor. Nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. Você tem tudo. Perdeu o carro, perdeu entes queridos, não estou dizendo que não doeu, mas eu estou dizendo a você que diante de todas essas perdas, você tem o Evangelho, e o Evangelho é suficiente para a sua vida. Os crentes precisam do Evangelho. Não sou contra encontro de casais, não sou contra viagem para não sei para onde, para passar uma semana à beira-mar, olhando o mar para ver se vem amor. Os crentes precisam é do Evangelho. Tudo se resolve. A solução está na presença de Deus. Irmão, sabe o que eu acho interessante? É que Deus começa a fazer de dentro da casa dessa mulher. Sabe o que eu aprendo? Você não precisa buscar fora, não. O que você tem está dentro. A solução está nesse marido mesmo, ranzinza, que foi você que escolheu. Porque a gente não vive numa cultura muçulmana. Foi você que escolheu. Foi você que chamou de amor e de benzinho, e hoje está dizendo que não presta, mas a solução é Ele, está nele. Deus vai trabalhar nele, Deus vai lapidar Ele. Não é fora não, não é o que está passando lá fora não, é o que você já tem. O milagre vai ser com o que a gente já tem. Aprenda isso. Verso 3 a 5. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. A primeira ordem: pede vasilhas emprestadas. Irmãs, eu fiquei pensando assim comigo. Essa viúva e esses filhos, eles tinham boa convivência com os vizinhos. Não tinha? E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu fosse pedir vasilha a esses meus vizinhos. Primeiro que eu moro numa rua que só passa sapo. E aranha, e vento, né, mas muito vento. O meu vizinho da direita faz uns 8 meses que eu vi. O da esquerda, muito mais. Muro tudo alto, ninguém conhece ninguém, isso é a realidade. E eu disse, a quem eu ia pedir vasilha? Já sei, eu ia andar umas 5 ruas e eu ia pedir a pastor Marcos, porque o pastor Marcos mora perto de mim. Mas não é muito perto, não. É a única pessoa que eu conheço na minha rua. Então, tinha bom relacionamento com os vizinhos. Eu não estou pedindo para você tomar cachaça com teus vizinhos, para você ficar nas esquinas falando da vida dos outros. Mas você é um servo do Senhor, você tem que ter boa convivência com seus vizinhos. Os teus filhos têm que ter boa convivência com os vizinhos. Os vizinhos devem amar os teus filhos e não dizer, lá vem as pestes. Por isso que esse é um texto extremamente prático. A nossa correria hoje não permite saber o nome dos nossos vizinhos. Eu sei do da direita, mas o da esquerda eu não sei, confesso. Aí ele diz, vai
e pede vasilhas emprestadas. Aí depois ele diz uma coisa interessante. Entra, então, o 4. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Interessante que essa expressão fecha a porta, ela foi usada por Jesus em Mateus 6,6, quando ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. A ideia aqui é de intimidade. A ideia aqui é o que você vai acontecer na tua casa, pertence ao Senhor. Irmãos, pare de falar de seu marido aos outros. Pare de falar mal do seu marido aos seus familiares. Porque os seus familiares vão comprar a dor e você não vai deixar ele. Então você cria um mal-estar. A ideia aqui é que problema se resolve dentro de casa. Eu fico impressionada como tem mulher que fala mal do marido, como tem marido que fala mal de mulher. Uma pessoa estava me contando essa semana que ela conhece um casal crente que está em crise. E ele estava conversando com a esposa desse amigo dele. Aí quando a esposa dele saiu, o amigo dele chegou, que é o marido dela, disse: pense numa criatura falsa. Gente, como é que você fala isso de sua esposa? Entra dentro da tua casa, pare de expor a sua vida, pare de expor a sua família. Problema conjugal se resolve, sim, tem algumas pessoas que nós podemos conversar, sim, mas se resolve na oração, se resolve na comunhão com Deus, se resolve ali com o joelho dobrado e dizendo: Senhor, muda, Senhor, transforma. Pare de levar problemas. Pare de expor sua vida, irmãos, em rede social. Eu estava vendo um delegado falando, e ele dizia o seguinte, eu fiquei abismada. Irmãos, a gente vive em momentos maus. E ele disse: eu quero falar uma coisa para vocês. Parem de colocar foto de seus filhos em rede social. Mesmo vestidos. Eles descobriram agora uma linha de pedófilos, que eles não procuram mais crianças seminuas. Quanto mais bem vestidas, mais eles se saciam. E eles disseram: pare de expor seus filhos em rede social. Pare de expor a sua família. Irmãos, as pessoas não precisam saber que a gente foi comer uma pizza. As pessoas não precisam saber que a gente fez uma viagem. As pessoas não precisam saber o que a gente comeu. As pessoas não precisam saber que a gente reformou a cozinha e comprou um faqueiro. O que acontece na tua casa é para a tua casa. Entra na tua casa, fecha a porta, junta os teus, dobra teu joelho e ora. Vocês não sabem como isso é bom, como fortalece a boa convivência, quando nós junto com nossos filhos compartilhamos segredos, dobramos nossos joelhos e oramos. Antes de fechar a minha escola, eu passei 1 ano orando. Ninguém sabia, só eu, meu marido e minhas 2 filhas. Todos os dias nós orávamos: Senhor, é isso, que coisa maravilhosa. Resolve em casa, dentro de casa, problema, doença, problema financeiro, desavença familiar, é resolvido dentro de casa. Esse fechar a porta também me permite não ouvir interferências que vêm de fora, vozes que não me edificam. Momento de luta, irmãos, é momento de ouvir Deus. Momento de luta é momento de humilhação.
De dizer: Senhor, nós estamos aqui, nós precisamos de Ti, fala conosco, nos ajuda, nos dá uma direção, está doendo, está difícil, mas Senhor, Tu és presente no meu lar, Tu és o principal, Tu és o nosso conselheiro. Pare de colocar interferências. Não sei se você já percebeu, mas casal, quando está separando, aí um dá uma opinião, aí outro dá outra opinião, aí a prima terceira da quinta geração chega para dar opinião, aí não sei quem, a tua vizinha, e aí começa a bagunça. Entra e fecha a tua porta. E ela fez conforme a orientação, ela obedeceu. O nosso problema é que nós queremos ensinar a Deus como Ele deve fazer. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Irmãos, e como deve ter sido sensacional. Imagina, você ter pouco azeite. Se ela disse que não tinha nada, só azeite, é porque a quantidade era pouca. Ela era uma mulher pobre. Ela estava endividada. Imagina, quanto mais enchia, mais tinha azeite. Eu não sei se você se maravilha com isso, mas como eu creio que Deus é o Deus do milagre, eu fico maravilhada, extasiada. Sabe o que é você pegar vasilhas e ver que está enchendo, que está enchendo? Deus pode fazer maravilhas na nossa família. Deus pode colocar amor aonde não existe. Deus pode colocar respeito aonde não existe. Deus pode colocar submissão aonde não existe. Deus pode colocar obediência. Agora você precisa obedecer a Deus, esperar o agir de Deus e ver Deus trabalhando. Irmãos, como é maravilhoso isso. Quando nós perseveramos, quando nós temos paciência, eu tenho certeza que você já passou por isso, coisas que você vinha orando a Deus, e de repente você vê Deus fazendo, você diz: meu Deus, que coisa maravilhosa, isso é Deus, milagre quem faz é Deus. Você não muda ninguém, nós não podemos mudar circunstâncias, mas o nosso Deus pode. E essa mulher, pelo fato de ter pedido as vasilhas, ela agora estava experimentando o trabalhar de Deus. E quanto mais vasilha tinha, mais azeite tinha. Que a gente possa perseverar. Né? As coisas hoje estão tão descartáveis. Quando a gente fala de família, irmãos, família de crente é para viver 30, 40 anos bem. Não é para viver 30, 40 anos vivendo em cama separada, não. E pedindo a Deus, Deus promove para a glória para eu ficar viúvo. Não. Mas eu quero dizer para você que vida a dois é milagre. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer duas pessoas diferentes serem uma. Isso é impossível, se não for a mão de Deus. Existe possibilidade de casal cristão viver bem. Não estou dizendo que não vai ter problema, mas é possível sim, quando a palavra de Deus ela é o centro da nossa casa. Quando a palavra de Deus ela é a regra de fé e prática da nossa casa. E essa mulher começou a ver o milagre, versos 6 e 7. Estamos chegando ao fim. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Outra pergunta que eu me fiz também. Além dos vizinhos, eu me perguntei assim: quantas vasilhas eu iria pedir? E aí, pastor? Quantas vasilhas? Não tem nem noção. Jânio. Pastor Jânio. Tudo com a fé lá embaixo, né?
É isso, irmãos. Meu Deus, eu acho que eu iria pegar umas duas e dizer, não, mulher, me dá só duas. Olha, aí eu estava frita. Porque, veja bem, a quantidade de azeite dependeu da quantidade de vasilhas que ela pediu emprestada. Então, se ela tivesse pedido 10, ela só ia ter 10. Se ela tivesse pedido 20, ela ia ter 20. Eu não sei, de vez em quando eu tenho assim, que umas doidices. Por exemplo, se um homem de Deus chegasse na minha casa e dissesse, peça vasilhas, não poucas, mas muitas, eu iria pedir de acordo com o que eu achasse que ele tinha crédito ou não. Se fosse um falso profeta, eu ia dizer, eu vou lá pedir danado de vasilha para esse doido. Isso é um falso profeta. Mas se eu soubesse que era um homem de Deus, a quem você tem pedido? Ao Deus Todo-Poderoso? Ao Deus que pode todas as coisas? Ou a um Deus que você acha que não tem crédito, que não tem credibilidade? É essa questão aqui. Peça, não poucas, mas muitas. Então, o tanto de vasilha que ela pediu, foi o tanto de vasilha que ela encheu. Peça, irmãos. Quem faz é Deus. Peça, irmãos, porque Ele faz para a glória dEle. Peça. Você é filho, você está pedindo a um pai. Peça, que Ele dá se Ele quiser. E Ele diz, ela diz, não tem mais. Aí Ele diz, tá certo. Você experimentou o milagre, mas milagre não acontece apenas pelo milagre. Ele deu 2 incumbências a ela. Primeiro, limpe o nome da sua família. Pague o que você deve. Vai, o 7, vende o azeite e paga a tua. O milagre do azeite ia servir para os outros e os devedores saberem que é possível recomeçar. Agora, recomece bem. Recomece de cabeça erguida. Feriu, peça perdão. Difamou, diga, eu difamei, mas eu não vou difamar mais. Comece bem. É isso que Deus queria. Antes de comprar comida ou outra coisa, devolva o que não é seu. Tá com o marido que não é seu, não queira. Adquiriu bens que não era lícito e agora é crente, desfaça. Difícil, né, irmãos? Cristianismo é não deva nada a ninguém, a não ser amor. Refaça sua vida de cabeça erguida. Não refaça sua vida com o que não é seu. Pegue o que você tem e vá primeiro pagar sua dívida, para que aquele credor saiba que você serve a um Deus que lhe dá condições de recomeçar do zero, mas recomeçar limpo. Magoou, feriu, disse palavras terríveis, peça perdão. Não tem essa história de que homem é duro. Feriu, irmão, peça perdão. Mulheres, exijam dos seus maridos pedidos de perdão. Mas você também peça, tá? Diga, me magoou. E você precisa pedir perdão. Aí a gente recomeça do zero, quando se tem arrependimento.
Essa história de que magoou e fica por ali, aí traz uma pizza. Por que homem acha que só faz as pazes com a gente se trouxer comer? É como se a gente vivesse passando fome, é? Não é verdade? Faz o que quer, aí traz um sanduíche, traz uma pizza, leva para comer um açaí, peça perdão, amigo, antes. Aí depois você traz, tá? É isso. Recomece bem. Mas ele também disse outra coisa interessante. Pagou tudo, vão agora aprender a administrar o que Deus lhe deu. Cristianismo também é responsabilidade. Deus é provedor, mas a gente precisa ser responsável. Vão se esforçar para render o que Deus lhe deu. Vão virar agora comerciante. Vão viver de acordo com o que vocês podem gastar. Não contraiam mais dívidas. Tem gente que vive na dívida, quer que a gente pague a dívida para ela fazer mais dívida. Me desculpe. Eu não ajudo, não. Pode falar. Deus deu a condição, mas disse: não vá viver além do que você não pode. Quantas famílias vivem no vermelho porque não tem controle? O marido não tem autoridade dentro de casa, a mulher é uma gastadeira, gasta mais do que não pode, e os filhos, consequentemente, absorvem aquilo, e ela começa a dar aos filhos coisas que não podem ter, mas tira daqui, tira dali, cartão 10 vezes, cartão. Eu conheço gente que compra coisa em 22 meses. Acaba, dá e ainda está pagando. Cria os filhos como se os filhos... Tem filho de crente achando que dinheiro nasce num pé de árvore, e não é. Crie de acordo com como você pode criar. Ele está dizendo aqui, vão viver, mas vão viver do resto do azeite. Esse azeite pode multiplicar, se vocês forem inteligentes. Se vocês forem diligentes. Aprendam a administrar o que vocês têm. Deus supre necessidade, Deus não supre vaidade. Não adianta você comprar uma coisa que você não precisa e depois dizer: Deus, me ajuda a pagar. Senhor, me tira dessa. Se tu me tirar dessa, nunca mais eu compro. Eles tinham que viver com o que eles ganhavam. E eu quero terminar com 2 aplicações. Primeiro, as dificuldades que nós passamos são ocasiões oportunas para ensinarmos aos nossos filhos que o sustento da nossa família vem do Senhor. Use as necessidades, os lutos, as dores, os problemas, para dizer a seus filhos que a nossa segurança não está em dinheiro, não está no trabalho, não está no conforto. A nossa segurança está no Senhor. Eduque seus filhos acreditando que nós servimos a um Deus, que Ele é provedor. Os filhos daquela viúva experimentaram, irmãos, que quanto mais vasilha tinha, mais Deus podia encher. Nossos filhos precisam crescerem acreditando que nós servimos a um Deus que é provedor. A gente precisa cultivar um estilo de vida cristão, baseado na piedade, na renúncia e na gratidão a Deus. O pastor Shed dizia: a forma como os crentes educam seus filhos hoje, quando eles crescerem, eles não vão querer serem crentes. Eu escuto pais dizendo: o que eu não tive, eu vou dar para meu filho. Tolice. Que talvez você seja hoje, porque você não teve. Eduque numa vida modesta. Quer celular bom? Vá trabalhar. Quer roupa de marca? Vá trabalhar.
Simples assim. As pessoas riem lá em casa, porque o meu celular, irmãos, ninguém quer. Aí a gente chega na pizzaria, aí sabe o que é que eu diz? Bota aí o teu na mesa, que é o celular aqui do ladrão. Eu digo, só porque o meu é pobrezinho? As minhas 2 filhas têm iPhone? Tem, elas compraram com o dinheiro delas. Eu não dou, quem quiser que dê, mas eu não dou. Não vejo problema nenhum dar não, tá? Agora eu não dou não. Dou nada, deixa-me lá com o meu velhinho, presta tanto, serve que só. Quer ter vida boa? Estude e trabalhe. Pare de sugar seu pai e sua mãe para o que não pode dar. Eles já dão demais. Deixe de ser egoísta, deixe de ser materialista. Vá viver com aquilo que Deus deu para você viver. Segunda coisa, que é o melhor. Esse texto não é apenas sobre a providência material de Deus. Esse texto fala sobre redenção. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Foi Deus que livrou os filhos da viúva de serem escravos. Ele pagou a dívida, irmãos. Da mesma forma Deus fez conosco. Ele providenciou seu Filho Jesus Cristo para que nós fôssemos livres. Nós fomos libertos da escravidão. Nós éramos escravos, mas houve o pagamento de uma dívida, e essa dívida, ela é impagável. Eu e você não tinha como pagar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida, e hoje nós somos livres. Nós podemos ter filhos livres, nós podemos ter famílias livres da escravidão do pecado. Eu desejo que seu casamento, que seus filhos sejam livres dessa influência maligna do mundo. Não se deixe escravizar pela forma do mundo viver, pelo conceito errado e longe das Escrituras. Em Cristo nós temos redenção. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos resgatados com o precioso sangue de Cristo. Nós temos um Deus que cuida de nós, que providencia aquilo que nós precisamos. Você serve a um Deus provedor. Teve problema, clame ao Senhor. Teve problema, procure homem de Deus. O nosso Deus é o Deus que aumenta o azeite da viúva. É o Deus que não deixa os seus filhos perecerem. Para terminar, eu quero citar aqui algo sobre família, de um autor desconhecido, que diz assim: hoje nós temos uma geração bem estranha. Ele está falando acerca de família. Põe os filhos em creches, os pais em asilos e passeiam com os cachorros. E eu acrescento mais: você não é mãe de pet e nem pai de pet. Você foi casado com um ser humano que precisa de amor, que precisa de cultivo. Você é pai de seres humanos que precisa de limite, que precisa de doçura. Não é cachorro, não é gato. Não tenho nada contra quem cria gato, passarinho, papagaio, tartaruga, elefante, onça, nada. Não é gente. Sabe quem vai botar remédio na sua boca? O seu velhinho e a sua velhinha, quando tiver só os dois em casa. E que isso seja feito com amor, sem amargura e sem rancor. Sabe quem vai te visitar? Teus filhos. Não é cachorro, não. Não é gato, não. Sabe quem vai te levar para o médico? É filho. Acho tão lindo, pastor Rony, todo domingo, pega a dona Renira pelo braço e senta ali. Sabe quem faz isso? Filho. Que Deus nos abençoe. Amém.